Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo sobre seções cônicas, hoje vamos estudar sobre elipse. A ideia é a gente conseguir identificar quem são os elementos de uma elipse e, através disso, descrever a equação algébrica de uma elipse e conseguir desenhar ela no plano cartesiano. Primeira coisa, qual que é a definição de uma elipse? Como que eu identifico os pontos de uma elipse? A elipse ela vai ser qualquer conjunto de pontos no plano cujas distâncias a dois pontos fixos desse plano têm soma constante. Então, eu vou identificar a elipse como sendo qualquer ponto do plano cuja distância a dois pontos fixos tem soma constante. Esses dois pontos fixos são chamados de focos da elipse. Então, eu tenho aqui no desenho uma elipse azul. Correto? Essa curva azul seria a minha elipse. Eu tenho dois pontos fixos que eu chamei de foco, que é tenho dois focos, esse ponto da minha esquerda e esse foco da minha direita. Qualquer ponto que eu pegar sobre essa curva azul, a distância dele até um foco, mais a distância dele até outro foco, tem soma constante. Correto? Isso é a propriedade de definição da elipse. Então, ela é definida a partir desse conceito. Esse eixo que contém os focos é chamado de eixo focal. O centro desses focos, que é o ponto médio da distância entre os focos, é chamado de centro da elipse. Tranquilo? E como são determinados os outros elementos da elipse? Então, eu tenho os focos, que são dois pontos, F1 e F2. Eu tenho o que eu chamo de distância focal, que é a distância entre os focos, que eu vou chamar de 2C. Eu tenho o centro da elipse, que é o ponto médio do segmento entre os focos, F1 e F2. Eu tenho o eixo maior, que é também chamado de eixo focal, porque é o eixo que contém os focos. Só que o eixo maior é definido pelo segmento A1, A2, e ele tem comprimento 2A. Eu tenho o eixo menor, que é o segmento B1, B2, de comprimento 2B, e perpendicular ao segmento A1, A2. E eu tenho os vértices, que são os pontos A1, A2, B1, B2. Vamos ver numa figura, então, quem são esses elementos nossos. Então, aqui eu tenho uma elipse. Olha só, considerando a elipse com centro na origem, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, considerar ela com centro na origem, para descrever a equação reduzida dela, eu tenho um sistema cartesiano aqui, o eixo dos y e o eixo dos x. O que vai acontecer? Essa elipse minha, ela intercepta esses eixos em 4 pontos. Ela intercepta o eixo x no ponto A1 e no ponto A2. E intercepta o eixo y no ponto B1 e no ponto B2. Tranquilo? Esses pontos são chamados de vértices da elipse. Então, eu tenho o ponto A1, A2, B1, B2. No caso aqui, os focos da minha elipse eles estão no eixo x, que é o foco F1 e o foco F2. O eixo que contém os focos, que no caso aqui é o eixo dos x, é chamado de eixo focal. Esse eixo maior, que é ligando o ponto A1 no ponto A2, é definido como eixo maior e justamente esse segmento, cuja distância vale 2A. Beleza? A distância de A1 à origem, então, vale A. A distância de A2 à origem vale A. Então, a distância de A1 até A2 vale 2A, que é chamada de eixo maior, que é a medida desse segmento de A1 até A2. O eixo menor é a medida do segmento de B1 até B2. Se de B2 até a origem vale B, que é o segmento azul, da origem até B1 também vale B. Então, de B1 até B2, a gente está chamando de 2B. Da origem até o foco F2, eu estou chamando esse segmento verde de C. Então, da origem ao foco F1, também vai valer C. Ou seja, do foco F1 ao foco F2, eu vou ter 2C, correto? Que é chamado de distância focal. Tranquilo? Então, esses são os elementos da minha elipse. Agora, eu vou tentar, então, identificar a equação dessa elipse para, posteriormente, eu conseguir fazer o gráfico dessa elipse. Então, para isso, o que a gente vai considerar? Eu tenho a minha elipse azul, eu tenho que ela está centrada na origem, tá? Isso é importante. E que nesse caso aqui, que o eixo focal é o eixo dos x, porque os focos estão no eixo do x. Eu poderia ter o contrário, eu poderia ter os focos no eixo do y. Posteriormente, a gente vê como isso funciona. Então, para esse caso em especial, eu vou considerar o eixo focal o eixo dos x e ela centrada na origem. Qualquer ponto P
nessa elipse, qualquer ponto P que eu estou chamando um ponto genérico de coordenadas x e y, a distância dele até o foco F1 mais a distância dele até o foco F2 é constante pela definição da elipse. E eu estou chamando essa constante de 2A. Então, a distância de PF1 mais PF2 é igual a 2A, onde A é um número real não nulo. Tá joia? Eu estou considerando que os pontos F1 têm coordenadas menos C, 0, e F2, C, 0. Ou seja, a distância de F1 até a origem vale C e a distância da origem até F2 vale C. A distância entre F1 e F2, que é a distância focal, então 2C. Então, agora a gente vai determinar quem é a minha equação que descreve essa elipse através dessa definição. Ou seja, que a distância do ponto ao foco F1 mais a distância do ponto ao foco F2 é 2A. Então, olha só. O que vai acontecer? Eu sei que a distância, por definição da elipse, qualquer ponto P dela, a distância ao foco F1 mais a distância ao foco F2 vale 2A. Então, o que vai acontecer? A partir daqui, eu, então, quero determinar a equação da minha elipse. Eu vou, então, usar distância entre pontos. O que é a distância do ponto P ao foco F1? Então, o ponto P tem coordenadas x e y, o foco F1 tem coordenadas menos C, 0, e o foco F2 tem coordenadas C, 0. O que vai ser PF1? Qual que é a distância do ponto P ao foco F1? É raiz quadrada da diferença das abscissas. Então, vai ficar o quê? X menos C, vai ficar x mais C ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, que é o quê? Y menos 0. Então, y menos 0 ao quadrado. Correto? Isso é a distância do ponto P ao foco F1. A distância do ponto P ao foco F2 vai ser o quê? Diferença das abscissas, x menos C ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, y menos 0 ao quadrado. Isso tudo igual a 2A. Porque a distância do ponto ao foco F1 mais a distância do ponto ao foco F2 é constante, a gente chamou essa constante de 2A. Beleza? Então, a partir daqui, eu tenho que determinar a equação da minha elipse. Então, a gente vai fazer isso aqui algebricamente. Então, a gente tem o quê? Que raiz de x mais c ao quadrado, y menos 0 é y ao quadrado, mais raiz de x menos c ao quadrado, y menos 0 é y, então vai ficar y ao quadrado igual a 2A. Beleza? O que eu tenho que fazer? Para eu achar essa equação, eu tenho que, primeira coisa, eliminar essas raízes aí. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar uma delas do lado esquerdo e vou passar a outra para o lado direito. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2A menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Se eu for elevar esses dois lados aqui ao quadrado, eu vou ter duas raízes elevadas ao quadrado. Vou ter um produto notável envolvendo duas raízes. Então, eu passei uma delas para o lado direito justamente para eu não ter isso. Aí, agora eu faço isso aqui embaixo. Ó. Eu levo os dois lados ao quadrado. Aqui eu já não vou ter um produto notável entre duas raízes. Eu vou ter entre uma raiz e um valor numérico. Tranquilo? Então, elevando essa raiz quadrada ao quadrado, é o que está lá dentro da raiz. Então, vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Correto? Que é igual 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado é um produto notável. Vai ser o quadrado do primeiro elemento, o quadrado de 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. O quadrado de 2a, quer dizer, né, é 4a ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2a é 4a. Pelo segundo, o que é o segundo? É uma raiz. É 4a que multiplica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado. O que é o quadrado do segundo? É o quadrado de uma raiz quadrada, então é o que está lá dentro. Então, o quadrado de raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado é x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho esse produto notável. Vamos desenvolver aqui para a gente ver se cancela alguns elementos. Então, vai ficar x mais c ao quadrado é x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado.
que é igual a 4a ao quadrado, menos 4a que multiplica. Não vamos desenvolver isso aqui por enquanto não, que não vai adiantar para a gente cancelar agora. E mais, o que é x menos c ao quadrado? É x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Dá para eu cancelar alguns elementos. Não, y ao quadrado com y ao quadrado, x ao quadrado com x ao quadrado e c ao quadrado com c ao quadrado. Correto? Então, o que a gente vai ter no final das contas? Pego esse 2xc e passo para o lado esquerdo, vai ficar o quê? 2xc mais 2xc, 4xc, que é igual a 4a ao quadrado menos 4a, que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, a gente já conseguiu reduzir para essa situação aqui. Vamos continuar. Eu posso agora fazer o quê? Dividir todo mundo por 4. Dividindo todo mundo por 4, então, como é que vai ficar? 4xc dividido por 4 vai ficar xc. 4a ao quadrado dividido por 4 vai ficar a ao quadrado. Menos 4a dividido por 4 vai ficar a, que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tem uma outra raiz, eu tenho que novamente fazer o quê? Eliminar essa raiz. Como que a gente faz isso? Elevando os dois lados ao quadrado. Para isso, o que eu vou fazer? Eu posso passar esse a ao quadrado para o lado esquerdo. Então, isso aqui vai ficar o quê? xc menos a ao quadrado, que é igual a menos a, que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. E agora, aí sim eu elevo os dois lados ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Para eliminar essa outra raiz que sobrou aqui ainda. Levando os dois lados ao quadrado, aqui eu tenho um produto notável. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é xc, pelo segundo, que é a ao quadrado, mais o quadrado do segundo. O quadrado de a ao quadrado é a quarta. Tranquilo? Isso vai ser igual ao quê? Quadrado desse outro lado. Quadrado de menos a, que multiplica essa raiz, é quadrado de menos a, que vai ficar a ao quadrado, vezes o quê? A raiz quadrada ao quadrado é o que está lá dentro. Então, vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou desenvolver isso ali agora. Ó. x2c2 menos 2xc ao quadrado mais a quarta, que é igual a ao quadrado, que multiplica x menos c ao quadrado é x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado, e ainda eu tenho o y ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar o quê? X ao quadrado, c ao quadrado, menos 2xc ao quadrado, mais a quarta. Faço a distributiva aqui, a ao quadrado vezes x ao quadrado é a ao quadrado x ao quadrado. Menos 2xc ao quadrado, mais a ao quadrado que multiplica c ao quadrado, mais a ao quadrado que multiplica y ao quadrado. Agora, eu não tenho mais nenhum termo que envolva raiz. Eu vou só manipular isso aqui algebricamente de forma a obter a minha equação da elipse. Primeiro, eu verifico se tem alguma coisa que eu possa cancelar. Ó. Menos 2xc ao quadrado com menos 2xc ao quadrado. Né? Não tem mais nenhum elemento, correto? Agora, então, eu vou reescrever essa equação de forma que eu possa caracterizá-la como uma equação reduzida da minha elipse. Quais termos que sobrou aqui? Vamos analisar. Vamos passar esse xc ao quadrado. X ao quadrado, c ao quadrado é a quarta para o lado de lá. Então, isso vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, a ao quadrado, que é esse termo aqui. Eu não estou trocando o sinal dele, eu estou trocando o sinal dos termos da esquerda, correto? Mais a ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Aí, agora, eu passando esse termo xc ao quadrado e a quarta para o lado de lá, vai ficar menos x ao quadrado, c ao quadrado, menos a quarta igual a zero. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar esses termos de uma forma que eu consiga obter a minha equação reduzida. Eu, por exemplo, consigo agrupar o termo x ao quadrado, a ao quadrado, com o termo menos x ao quadrado, c ao quadrado. O que eles têm em comum? O x ao quadrado. Então, eu coloco o x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado a ao quadrado dividido por x ao quadrado é a ao quadrado. Beleza? E menos x ao quadrado, c ao quadrado, dividido por x ao quadrado, é menos c ao quadrado. Então, eu agrupei esses dois termos. Vou agrupar dois outros termos.
o a ao quadrado, c ao quadrado, com menos a quarta. O que eles têm em comum? O a ao quadrado. Então, eu coloco o a ao quadrado em evidência. Então, a ao quadrado, c ao quadrado dividido por a ao quadrado é c ao quadrado. E menos a quarta dividido por a ao quadrado é menos a ao quadrado. Correto? E ainda sobrou o termo o quê? A ao quadrado, y ao quadrado, igual a zero. Então, vamos continuar manipulando essa equação algebricamente. Então, agora, o que a gente pode estar fazendo ainda? Vamos reescrever essa equação. Eu posso reescrever ela da seguinte forma. X ao quadrado, que multiplica a ao quadrado, menos c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, que é igual. Passo esse termo para o lado de lá, vai ficar menos a ao quadrado, c ao quadrado, menos a ao quadrado. Primeiramente, então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever a equação. Repara que eu tenho a ao quadrado menos c ao quadrado do lado esquerdo, e eu posso também ter a ao quadrado menos c ao quadrado do lado direito. Basta eu multiplicar essa equação aqui por menos 1, ó. Vai ficar o quê? Não é menos 1, eu só estou trocando de sinal, na verdade, né? Então, ó, c ao quadrado menos a ao quadrado, eu estou passando menos 1 para dentro, estou distribuindo menos 1. Né, ó, menos 1 vezes c ao quadrado, menos 1 vezes a ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? A ao quadrado menos c ao quadrado. Eu troquei eles de sinal. Tranquilo? Eu só peguei o menos 1 que está multiplicando a ao quadrado e passei ele para dentro desse parênteses. O que a gente tem que fazer agora? Olha só, eu tenho o termo a ao quadrado menos c ao quadrado do lado de cá e tenho o termo a ao quadrado menos c ao quadrado do lado de lá. Eu posso, por exemplo, dividir toda a equação por esse termo. Só que aqui eu tenho que ter uma observação. Para eu dividir a equação por esse termo, eu tenho que garantir que esse termo é diferente de zero, porque a gente sabe que a divisão por zero não existe. Beleza? Então, como é que eu vou garantir que essa divisão ela é não nula? Olha só, a primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte. A distância de P ao foco F1, no caso do desenho aqui, ela é maior do que a distância do ponto P ao foco F2. Se eu somar a distância de P ao foco F1 com a distância do P ao foco F2, eu vou ter, obviamente, que isso aqui o quê? Forma um triângulo, né? Ó, PF1, F1, F2, F2, P. Esse lado PF1 mais PF2, a soma de dois lados do triângulo é maior do que a terceiro. Então, isso vai ser maior do que a distância entre F1 e F2. Então, olha só, a distância do ponto P ao foco F1 mais a distância do ponto P ao foco F2, que são dois lados daquele triângulo, ela é maior do que o terceiro lado, que é F1 e F2. Só que a distância do ponto P ao foco F1 mais a distância do ponto P ao foco F2, a gente chama ela de 2A. E a distância do ponto entre os focos é a distância focal, que a gente chamou de 2C. Então, a gente tem que 2A é maior que 2C. Se 2A é maior que 2C, então A é maior do que C, correto? Se A é maior do que C, então eu posso falar que A ao quadrado menos C ao quadrado é maior que zero. Beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa equação. Então, olha só, a gente provou lá o quê? Que A era maior do que C. Se A é maior do que C, eu posso falar que A ao quadrado é maior que C ao quadrado. Então, isso aqui me dá o quê? Passo o C ao quadrado para o lado de cá, que A ao quadrado menos C ao quadrado é maior que zero. Para que eu fiz isso? Para garantir que esse termo A ao quadrado menos C ao quadrado, ele não é nulo. Por quê? Porque agora eu faço o quê? Divido toda a equação por esse termo, A ao quadrado menos C ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, que multiplica A ao quadrado menos C ao quadrado, dividido por A ao quadrado menos C ao quadrado, é o quê? X ao quadrado. Não é isso? A ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido por A ao quadrado menos C ao quadrado, vai ficar essa equação, essa fração. E A ao quadrado, que multiplica A ao quadrado menos C ao quadrado, dividido por A ao quadrado menos C ao quadrado, é o próprio A ao quadrado. Beleza? Então, a gente chegou nesses termos aí. Eu posso agora, o termo A ao quadrado, o termo A também ele é não nulo. Não é isso? Eu posso dividir todo mundo por A ao quadrado. Dividindo todo mundo por A ao quadrado, eu vou obter o quê? Vai ficar x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais A ao quadrado, y ao quadrado, dividido por A ao quadrado menos C ao quadrado, dividido por A ao quadrado, eu vou cancelar
o a ao quadrado com o a ao quadrado que eu estou dividindo. Então, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado. E a ao quadrado dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, eu obtive essa equação aqui, que já está se aproximando da forma padrão de equação de elipse. Correto? Falta apenas eu fazer uma observação. Lembra da nossa figura o seguinte. Então, a gente obteve que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho que a distância de qualquer ponto da elipse ao foco F1 mais a distância de qualquer ponto da elipse ao foco F2 vale 2a. Isso é a definição de elipse. O ponto A1, ele é um ponto da elipse. Se ele é um ponto da elipse, então ele satisfaz essa equação. Então, A1F1 mais A1F2 também vale 2a. Correto? Só que a distância de A1 até F1 é igual à distância de F2 até A2. Por quê? Porque é por simetria, né? São pontos simétricos. Esses segmentos são segmentos equivalentes. Ou seja, eu posso substituir nessa equação A1F1 por F2A2. Ou A2F2, tanto faz. Então, vai ficar A1F2 mais F2A2 igual a 2A. Só que a distância de A1 até o foco F2 mais a distância do foco 2 até A2, ela é quem? A1A2. Né? O que eu estou falando aqui? Olha, a distância de A1 até o foco F2 mais a distância de F2 até o foco A2 é o próprio quê? A1 até A2. Beleza? Que é isso que o exercício falou. Então, você está falando o quê? Que A1 até A2 vale 2A. Então, a distância entre o eixo maior mede 2A. A gente está mostrando aqui o que a gente já tinha falado antes. Mesma coisa, eu posso olhar para o vértice B. Ele é um vértice que pertence à elipse. Se ele satisfaz a elipse, então ele tem que satisfazer a equação dela. Então, a distância dele até o foco F1 mais dele até o foco F2 vale 2A. Da mesma forma, eu posso ver por simetria que a distância do ponto B ao foco F1 é igual ao ponto do B2 até o foco F1 é igual ao do B2 até o foco F2. Vamos olhar lá para o desenho de novo. Ó. Então, a distância de B2 até o foco F1 é igual à distância de B2 até o foco F2. Correto? Isso, então, vai nos informar o quê? Que a distância de B2F1 é igual a B2F2. Se B2F1 é igual a B2F2, então somar B2F1 com B2F2 vai dar 2B2F2, que é igual a 2A, então B2F2 vale A. Então, eu estou obtendo uma informação importante, que é o quê? A distância do ponto B2 até o ponto F2, B2 até F2, vale 2A, vale A. Ou seja, eu consigo formar um triângulo retângulo com esses vértices origem B2 e F2. Então, ó, a distância da origem até o ponto B2, a gente já tinha chamado de B. A distância da origem até o foco F2, a gente chamou de C. E agora a gente viu que a distância de B2 até F2 vale A. Eu tenho aqui um triângulo, então, retângulo, que a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, vale o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então, diante desse fato, voltando lá para a equação que a gente tinha conseguido determinar o quê? Que x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre A ao quadrado menos C ao quadrado é igual a 1. Isso é o que a gente tinha encontrado. Só que agora a gente conseguiu provar o quê? Que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado menos C ao quadrado vai ficar quem? B ao quadrado. Então, daí a gente tem a equação reduzida da elipse. Então, da equação de x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre A menos C ao quadrado, no lugar do A menos C ao quadrado, agora a gente substitui o quê? B ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa equação é chamada de equação reduzida da elipse. Tá joia? Onde A é a distância do centro da elipse até o vértice do eixo maior, A1 ou A2, e B é a distância do centro da elipse até o vértice menor, B1 ou B2. Tranquilo? Então, a partir daqui, eu vou fazer o quê? O estudo da minha equação para eu fazer tanto o gráfico quanto para eu descobrir os elementos dessa elipse. Tá joia?
Então, a gente vai agora estudar o quê? A excentricidade da elipse. O que é a excentricidade de uma elipse? Ela é um número real, que a gente vai chamar de E, representar pela letra E, que é igual a C sobre A, onde C é a semidistância focal, ela é a metade da distância focal, e o A é a metade da distância entre os vértices do eixo maior. Você pode observar o quê? Como A é maior do que C, então esse valor de E sempre vai ser o quê? Menor do que 1, né? E sempre vai ser positivo, porque A e C são valores de medidas, né? De distâncias, então ele é sempre positivo. E ele vai ser menor do que 1 porque o A é sempre maior do que C. E o que representa a excentricidade? Né? A excentricidade, na verdade, ela é responsável pela forma da elipse. Eu posso relacionar a excentricidade com a forma da elipse. E o que seria a forma da elipse? Né? Essa excentricidade, né, da elipse, quanto mais próxima de zero ela tiver, né, a elipse vai parecer mais com círculos. E quanto mais próxima de 1 ela estiver, a elipse vai ser mais achatada, que é o exemplo que vocês estão vendo aí. Eu posso relacionar esse número, que é a excentricidade, com a forma que ela é desenhada. Então, eu tenho um exemplo aqui, que é uma elipse x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre meio ao quadrado igual a 1. Então, pela equação, ela já está escrita na forma de equação reduzida, essa elipse. Então, o A vale 2 e o B vale meio. Correto? Por que eu sei que o A vale 2 e o B vale meio? Porque a gente sabe o quê? Que o A é maior do que B. Beleza? Então, no caso aqui, o A vale 2 e o B vale meio. O que é o A valer 2? A distância da origem até o vértice vale 2. Então, da origem até esse vértice aqui vale 2, da origem até esse vértice aqui vale 2. E o B valer meio é a mesma coisa. A distância da origem até o vértice do eixo menor vale meio e a distância da origem até o eixo menor vale meio. O que vai acontecer? Olha só, vamos calcular a excentricidade desse exemplo. Então, para eu calcular a excentricidade, eu preciso do valor de C e do valor de A. O valor de A já está dado na equação. E o valor de C eu consigo obter. Então, eu tenho que obter o valor de C. E como que eu obtenho o valor de C? Bom, no caso da elipse, a gente sabe o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o C ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? 4, menos B ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. 4 menos 0,25, 3,75. Então, C é raiz quadrada de 3,75. Então, C é aproximadamente 1,93. Então, descobri o valor de C. Então, a excentricidade, que é C sobre A, vai ser 1,93 dividido por A, que vale 2, que vai dar aproximadamente 0,96. Ou seja, quanto mais próximo de 1 estiver a excentricidade, a elipse, que no caso é esse desenho que a gente está vendo aqui, ela vai ser o quê? Uma elipse mais achatada. E quanto mais próximo de zero, ela vai parecer com círculo, que é o caso que a gente vai ver agora. Ó. Eu tenho uma elipse de equação x ao quadrado sobre 2,1 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então, o A vale 2,1 e o B vale 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou calcular a excentricidade, eu preciso do valor de C. Eu faço, então, A ao quadrado, que é 2,1 ao quadrado, é 4,41, menos B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4. 4,41 menos 4 é 0,41. Raiz de 0,41 vai dar 0,64 aproximadamente. Então, a excentricidade é 0,64, que é o valor de C, sobre o valor de A, 2,1. Aproximadamente, isso aí vai dar 0,3. O que está acontecendo aqui? Quanto a excentricidade ela for mais próxima de zero, a minha elipse, que é o desenho aqui, ó, ela está praticamente se igualando a um círculo, correto? Então, quanto mais próximo de zero tiver a excentricidade, a elipse vai estar mais parecida com o círculo. Quando ela estiver próxima de 1, ela vai estar mais achatada. Então, a excentricidade é justamente isso. Eu consigo associar ela com a forma da elipse. Tem uma outra situação seguinte. E se a excentricidade der o mesmo? Olha só, eu tenho duas equações aqui. A equação de elipse x ao quadrado mais sobre 16 mais y ao quadrado sobre 12 igual a 1. E a equação x ao quadrado sobre 64 mais y ao quadrado sobre 48 igual a 1. Se eu calcular a excentricidade dessas duas equações de elipse, a gente vai ver que elas dão a mesma excentricidade, meio. Tá? O que está acontecendo? Faço os cálculos, acho o valor de C, da primeira, C igual a 2. O A, no caso da primeira aqui, vale 4, 2 sobre 4, meio.
Faço o cálculo de C na segunda, vai ficar o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado, vai ficar 64 menos 48, igual a 16, C igual a 4. C sobre A vai ficar 4 sobre A. O A ao quadrado é 64, então o A é 8. Então, C sobre A vai ficar 4 sobre 8, que também é meio. Ou seja, essas duas curvas, essas duas equações de elipses, obviamente não é a mesma equação, são elipses distintas, porém elas têm a mesma excentricidade. O que acontece se elas têm a mesma excentricidade? Repara no desenho delas. Ela está no eixo X, o A vale 4 e o B vale raiz de 12. A outra está, o A vale 8 e o B vale raiz de 48. O que elas têm em comum? Justamente o fato de elas serem parecidas, elas são o quê? Semelhantes. Então, duas elipses com a mesma excentricidade, a gente fala que elas são o quê? Semelhantes. Tá joia? Seria uma relação parecida com quando a gente fala com figuras semelhantes, de triângulo, de quadrado. Né? Então, no caso de elipses, para elas serem semelhantes, elas têm que ser o quê? Tem que ter a mesma excentricidade. Tranquilo? Então, agora a gente vai voltar para os nossos casos de elipses. Né? Lembrando que a gente fez isso tudo para quê? Para a gente desenhar esse elipse. Então, olha, eu quero um exemplo. Ó. Determine o centro, os focos, os vértices, a distância focal, as medidas do eixo maior e menor e a excentricidade das elipses. Então, eu tenho duas elipses. A elipse x ao quadrado sobre 16 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. E a elipse x ao quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui a gente já tem o que seria a nossa resposta, né? O nosso resultado final, que é o gráfico dessas minhas elipses. Né? Eu quero desenhar essas elipses também. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, olha só. O primeiro exemplo é a elipse x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Primeira coisa, como ela já está escrita na forma de equação reduzida, fica fácil de eu identificar quem é o A e quem é o B. O A ao quadrado vale quanto? 16. O B ao quadrado vale quanto? 9, que é o menor valor, correto? Se o A ao quadrado vale 16, o A, então, vale raiz de 16, 4, e o B vale raiz de 9, que é 3. Se eu sei o valor de A e o valor de B, eu consigo descobrir o valor de C, porque a gente sabe que o A ao quadrado, no caso da elipse, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser A ao quadrado, que é 16, menos B ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar C ao quadrado é igual a 7. Então, quanto que vale o C? Se o C ao quadrado vale 7, o C vale raiz de 7. Repara que a gente desconsidera o menos raiz de 7 porque a gente está falando de distâncias. Né? O A é distância, o B é distância e o C é distância. Então, aqui eu já descobri o valor de C. Só que C, a gente sabe que é justamente quem? É a metade da distância do foco até o outro. Né? O problema está querendo determinar os vértices, os focos. Né? Então, vamos pensar no valor de C. Olha. Se eu sei o valor de C, então eu sei quem são os focos da minha elipse. Então, eu vou ter dois focos, o foco F1 e o foco F2. A elipse está com o eixo focal no eixo dos x. Por que está no eixo dos x? Porque o valor de A, de x ao quadrado, né, 16 é maior do que 9. Então, o valor de A, que é 4, ele está no eixo x, correto? Então, olha só, se eu descobrir o valor de C, eu já descobri quem são os focos. Se eles estão no eixo x, então, os focos vão ser justamente o quê? Menos raiz de 7, que é a metade da distância focal, vírgula 0, e raiz de 7, vírgula 0, que são as coordenadas desses focos. Menos raiz de 7,0 é um ponto no plano, vai dar mais ou menos aqui, beleza? Então, eu tenho aqui o foco F1, e raiz de 7,0, que vai dar mais ou menos aqui, eu tenho o foco F2. Já comecei a desenhar a minha elipse. O que mais que eu preciso determinar que o exercício está querendo? Ele está querendo os vértices, não é isso? Então, aqui eu tenho os focos. Quem vão ser os vértices? Eu tenho os vértices do eixo maior e tenho os vértices do eixo menor. Vou chamar de A1, A2, os vértices do eixo maior, e B1, B2, os vértices do eixo menor. Eu já não sei o valor de A e o valor de B, então fica fácil de eu terminar esses vértices. O valor de A
é o valor que determina os vértices do eixo maior. Então, vão ser menos 4, 0, 4, 0. Correto? Então, eu tenho aqui, é o meu vértice A1, e eu tenho aqui, é o meu vértice A2. E os vértices do eixo menor, que são os vértices B, vai ser o valor de B. Então, ele está no eixo Y. Então, é 0, menos 3, 0 e 3. Então, 0 menos 3 é o vértice no eixo B, 0 menos 3 é o outro vértice do eixo menor. Se eu sei quem são os focos e quem são os vértices, eu consigo agora fazer o quê? O gráfico da minha elipse. Então, a elipse vai ser o quê? A curva que passa por esses 4 vértices. Então, está desenhado o gráfico da elipse de equação x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1. Né? O exercício ainda pediu para determinar o quê? A medida do eixo maior. Né? Quanto que o eixo maior vale? A gente já tinha visto, que é o quê? 2A. A gente já achou o valor de A, o A vale 4, então 2A vale 8. Quanto que vale o eixo menor? O eixo menor vale o quê? 2B. Então, o B vale 3, não é isso? Então, 2 vezes 3, 6. E quanto que vale a medida do eixo focal? O eixo focal é 2C. Então, o C a gente achou que é raiz de 7, então vai ficar 2 raiz de 7. Correto? Então, a gente tem aqui a distância entre os focos F1 e os focos F2 vale 2C, que é a distância focal. A distância entre o foco, os vértices A1 e o vértice A2 é 2A. E a distância entre B1 e B2 é 2B. Beleza? Mas não precisa de indicar isso aqui na figura, eu só estou mostrando para vocês estarem acompanhando. E por fim ainda ele pediu para calcular a excentricidade. Excentricidade é o quê? C sobre A. O C é raiz de 7 e o A vale 9. Então, raiz de 7 sobre 9, correto? Obviamente, isso aqui é um número menor do que 1. Então, você tem a excentricidade da elipse. Beleza? Então, essa aí é a letra A. A letra B, a equação ela é parecida. Né? Olha só, eu tenho a equação 16x² mais 9y² igual a 144. Ela ainda não está na forma reduzida. Eu tenho que colocar ela na forma reduzida para ficar fácil de eu localizar quem é meu A e quem é meu B, correto? Eu posso dividir todo mundo... Aqui não tem que ser igual a 1, né? Equação reduzida. Então, eu divido todo mundo por 144. Então, vai ficar 16x² sobre 144 mais 9y² sobre 144 igual a 144 sobre 144. Fazendo as contas aí, ó, o 16 aqui do numerador, ele passa dividindo 144, então vai ficar x² que é 144 por 16, então vai dar x² sobre 9. Então, o y² a mesma coisa, o 9 passa para o denominador de 144, vai ficar, então, y² sobre 16, propriedade de multiplicação por fração, correto? E divisão. Isso, 144, 144, 1. Agora, olha só, eu tenho essa mesma equação escrita na forma reduzida. Por que eu fiz isso? Para identificar facilmente quem é o meu A e quem é meu B. Lembrando, gente, que no caso da elipse, olha só, o A é sempre maior do que B, não é isso? O A não é a metade da distância entre os vértices do eixo maior e o B não é a metade da distância entre os vértices do eixo menor. Então, sempre o valor de A tem que ser maior do que o valor de B. Nesse caso aqui, então, o A ele não é 9, não é só porque está debaixo do x² que ele vai ser o valor de A, correto? O valor de A é o valor do maior número. No caso aqui, é 16, que está debaixo de y. Então, o A ao quadrado vale 16. E o B ao quadrado continua valendo o quê? 9, que é o menor valor. Qual que vai ser a minha diferença aqui agora? Justamente o quê? Que o eixo focal agora ele não vai estar mais no eixo x, ele vai estar no eixo y, porque o eixo y contém o maior valor, que no caso A igual a 4. Então, aqui a gente tem o A igual a 4 e o B igual a 3. Se o A vale 4 e o B vale 3, eu consigo descobrir o valor de C. Então, C ao quadrado é o quê? C ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado, não é isso? Então, C ao quadrado vai ficar A ao quadrado 16, menos B ao quadrado, que vale 9.
Então, vai ficar 16 menos 9, 7. Então, C aqui também vale raiz de 7. Lembrando, se eu sei o valor de C, eu consigo descobrir quem são os focos. Quem vão ser os focos? Vão ser os valores de F1. Agora, olha só, a única diferença é que como o valor de A ele está no eixo Y, então os focos, que é o eixo focal, ele está no eixo Y. Então, o foco ele vai ter coordenada 0 e menos raiz de 7. Correto? E o foco F2, 0 e raiz de 7. Então, olhando lá agora no eixo Y, é o eixo que contém o eixo focal. Então, vai ficar foco F2, 0 raiz de 7, e foco F1, 0 e menos raiz de 7. Por que isso? Porque agora o eixo o eixo focal está no eixo Y. Porque é o maior valor que está sobre Y aqui, que é y² sobre 16. E não x² sobre 16, que era o caso da letra A. Beleza? Consigo também determinar quem são meus vértices, não é isso? Que a gente já fez. Por quê? Porque eu sei o valor de A, eu sei o valor de B, não é isso? Então, quem é o vértice A1 e A2? Quem são os vértices A1 e A2? O A vale quanto? O A vale 4. Só que o vértice do eixo maior, que é o valor de A, ele está no eixo Y. Então, vai ficar 0 menos 4, 0 e 4. E agora, inverte. Quem são os vértices do eixo menor, B1 e B2? Eles estão no eixo X, correto? Que é o inverso. Então, vai ficar menos 3 e 0, 3 e 0, que é o valor de B. Então, o vértice A1, 0 menos 4, ele está aqui no eixo Y. O vértice A2, 0 e 4, está no eixo Y, que contém o eixo focal, correto? E o vértice do eixo menor, B1, de coordenadas menos 3, 0, está no eixo X, e o B2 também. Se eu sei A1, B1, A2 e B2, eu consigo agora determinar quem é a minha elipse que passa por esses pontos, correto? Então, vai ser uma curva passando pelos pontos A1, B1, A2, B2, correto? Então, eu tenho aí o gráfico da minha elipse. Ele quer determinar também a medida do eixo maior, que elas têm que ser o quê? Parecidas, né? Ou a mesma do exemplo anterior, porque os valores encontrados são os mesmos. Porém, aqui o eixo focal está no eixo dos Y. No exemplo anterior, o eixo focal estava no eixo dos X. Tá isso? Então, o eixo focal então, a medida do eixo maior vale 2A, o A vale 4, 2 vezes 4, 8. A medida do eixo menor vale 2B, então 2 vezes 3, 6. E a medida do eixo focal é 2C, então 2 vezes C é 2 raiz de 7. E a excentricidade é o quê? C sobre A. Então, vai ficar raiz de 7 sobre 9, que também é menor do que 1, porque é uma elipse. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido e mãos à obra lá nas atividades para colocar em prática os conceitos e os elementos que a gente viu aqui na definição de elipse.